Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Se você pode, fique em pé comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25, 14 e 25 do Evangelho de Lucas. Amém. Quantos trouxeram Bíblia? Amém. Glória a Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sente por bondade, meus irmãos. Jesus estava na casa de um fariseu, dia de sábado, e ele cura um homem hidrópico, e depois na casa deste fariseu conta duas parábolas: a parábola dos primeiros assentos e a parábola da grande ceia. Depois ele sai desta casa onde ele estava, e uma multidão o acompanha, vai com ele, e ele então se volta a esta multidão e traz uma reflexão a respeito do custo do discipulado, do preço de ser um discípulo ou um seguidor de Jesus. E se a gente for parar para pensar em relação à multidão, poucos eram os seguidores de Jesus. Poucos eram aqueles que realmente eram discípulos de Cristo, que seguiam a Cristo por aquilo que Ele é. A maioria daqueles que compunham a multidão eram parasitas de milagres, para ver se Jesus ia fazer alguma coisa. E a outra grande maioria eram os inimigos de Jesus, fariseus, saduceus, entre outros. E Jesus, ele não atraía fã, Jesus, ele atrai discípulo. Jesus não atrai para si fã-clubes, Jesus atrai para si seguidores, discípulos verdadeiros, que desejam seguir a Jesus por aquilo que Ele é, Senhor e Salvador. Mas ele conta uma parábola, ou ele vai expor um texto, e depois ele define em duas parábolas sobre o custo de segui-lo. Mas ele é enfático em dizer àquela multidão que está lhe ouvindo: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua família, e ainda também a sua própria vida, este
não pode ser considerado um discípulo. Como assim? Aborrecer pai e mãe? Mas parece que Jesus está dizendo que tem que odiar a própria família para seguir a Jesus. Esta não é a ideia daquilo que Jesus está tentando dizer, ou a ideia daquilo que Jesus está transmitindo à multidão. Jesus está dizendo, aquele que ama mais a própria família e a venera e tem como a maior prioridade da sua vida mais do que a mim, este não pode ser o meu discípulo. Lá em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 37, Jesus usou praticamente a mesma palavra para ensinar os seus discípulos a respeito da sua missão. E no verso 37 ele diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se o nosso amor é maior pelos nossos do que por Deus, nós não somos discípulos de Jesus. E isso aqui não é fácil de digerir e nem de ouvir, mas é a pura verdade. E eu digo que quem ama a Deus acima de todas as coisas, os seus vão ser nutridos por esse amor. Quem coloca a prioridade da sua vida em Deus, ele vai repassar este amor que ele tem por Deus aos seus. E os seus serão supridos por este amor primaz em Deus. Jesus está dizendo àquela multidão, vocês estão me seguindo ou acompanhando-me por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. Vocês estão querendo aquilo que eu faço e não aquilo que eu sou. E só pode ser meu discípulo quem me ama de todo o coração. E ele continua, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É negar a si mesmo, negar suas vontades, seus sonhos, por amor a Cristo, e carregar a sua própria cruz. O discípulo de Cristo, ele vai na contramão dos ditames da psicologia moderna. E a psicologia moderna diz que você precisa buscar a afirmação do seu próprio eu. Porém, aquele que imperativamente renuncia à sua própria vida e toma sobre si a sua cruz, o mais terrível método de execução que existia na época, este é discípulo de Jesus. E o interessante, que carregar a cruz, o verbo carregar, traz o sentido de peso. O verbo carregar traz o sentido de suportar algo difícil ou doloroso. E o interessante é que a ideia no grego de carregar a cruz não é só aguentar um problema, mas tomar voluntariamente o instrumento de morte e morrer para si mesmo, abrir mão do controle e estar disposto a seguir a Jesus. Quem está disposto a seguir a Cristo é passível de morte. Quem está disposto a servir a Cristo
corre risco de perder a própria vida. Quem está disposto a renunciar a si mesmo e a viver intensamente como um discípulo de Cristo, está se arriscando. Está arriscando a sua vida por amor a Cristo. E todos os discípulos de Jesus fizeram isso. Os apóstolos fizeram isso. Os apóstolos se renunciaram, negaram a si mesmo e arriscaram e foram mortos por causa de Cristo, do amor a Cristo. Os apóstolos de Cristo tinham a certeza de que aquilo que eles desfrutavam nesta vida não seria comparado com a glória que ia ser revelada sobre eles na eternidade. Então eles não tinham a vida, como Paulo disse, por preciosa. Porque para mim, o morrer é o quê? É Cristo. O morrer é Cristo. Eu estar com vida é lucro. O morrer, Cristo. E daí a grande pergunta que soa para nós, porque parece que servir a Cristo no Brasil está fácil demais, está todo mundo virando evangélico. Parece que servir a Cristo é dizer eu te amo. E achar, na sua ideia ou no seu pensamento, que pode seguir a sua vida do jeito que ele acha que deve ser vivida. Seguir a Cristo hoje no Brasil virou artigo de mídia. Servir a Cristo hoje no Brasil traz mídia, traz aplausos. Servir a Cristo hoje no Brasil parece que traz apoio político. Mas Jesus está afirmando na sua palavra, quer me seguir? Aguente as consequências. Quer me servir? Aguente o mal. Quer me servir? Aguente a rejeição. Quer me servir? Aguente a pressão do diabo. Quer me servir? Aguente as oposições, as perseguições. Só que me parece que nós não estamos muito preparados para ouvir esse tipo de sermão. Nós não estamos muito preparados para ouvir este tipo de mensagem. Porque o tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir é: você é um campeão, você é um vencedor. Você vai triunfar, você vai vencer. E isso é bom ouvir isso, eu também gosto. Eu também gosto de ouvir que eu vou vencer. Eu também gosto de ouvir que a vitória é logo ali. Mas Jesus disse, quer me seguir, quer me servir, vai ter mais oposição do que vitória. Quer me servir, vai ter mais enfrentamentos do que vitória. Quer ser meu discípulo? Veja bem os custos de se tornar o meu discípulo. E daí ele conta duas parábolas, aquela multidão. Um camarada vai construir uma torre. Provavelmente Jesus está falando sobre torres de vigia. Só que antes de construir, ele vai ver os recursos que ele precisa aplicar para aquela torre. Para que na metade da caminhada falte os recursos e ele não seja envergonhado e as pessoas passam a escarnecer dele. Esse camarada aí não foi até o fim. Esse camarada aí se acovardou. Esse camarada aí não perseverou até o fim. E daí ele conta uma outra parábola. Um rei está numa guerra, mas os seus inimigos estão distantes. E ele tem 10.000 soldados, enquanto o outro rei tem 20.000. E ele então fala ao seu embaixador para ir até o outro rei e ver a possibilidade, se há como
ganhar-se a como obter êxito, como obter vitória, ou se não declarar paz. O que Jesus está dizendo, servir a Cristo, ser discípulo de Cristo tem custo. A graça é de graça, mas não é barata. Tem um custo. O sacrifício foi voluntário, foi por amor, mas teve um custo muito alto. Quer servir a Jesus, quer seguir a Jesus, quer servi-lo, quer ser discípulo, tu vai ser odiado. A tua mensagem vai ser odiada. A tua pregação vai ser odiada. Vão querer a tua cabeça como pegaram a cabeça de João Batista. Vão lhe enfrentar e lhe perseguir e lhe jogar em prisões como faziam com Paulo. Como aconteceu com um pastor que estava evangelizando no Nordeste, pregando o verdadeiro evangelho e foi preso. Foi preso. Por pregar o evangelho. Por falar de Jesus. Só que nós não estamos preparados para esse tipo de sermão. Eu quero servir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas eu não quero que me custe nada. Eu quero servir a Jesus, eu quero segui-lo, eu quero ser seu discípulo, mas eu não quero correr riscos. Então, Jesus olha para você e diz, tu não é meu, e não sou eu que estou dizendo. É a palavra que está dizendo. É o próprio Cristo que está afirmando. Eu quero seguir a Jesus, mas eu não quero sofrer. Eu quero ser discípulo de Jesus, mas eu não quero passar por dificuldades. Então fique tranquilo, você não vai ser um discípulo de Jesus. Fique tranquilo, Jesus não vai lhe chamar pelo nome quando você chegar na eternidade. Porque enquanto nós estivermos nesta terra, servir a Jesus tem custo. E o custo é alto. Tem batalhas, tem oposições, tem perseguições, tem injustiça. Justo é aquele que Jesus chama, mas não significa que o justo não vai sofrer injustiça. Vai ser castigado, caluniado, zombado, escarnecido. Quer servir a Jesus? Esse é o clube do sofrimento. Esse é o convite que Jesus faz. Quer me servir? Quer me seguir? Pega a cruz. Renuncia a tudo. Renuncia o teu eu, teus sonhos, tua vontade, para seguir o meu sonho, para seguir a minha vontade. Só que infelizmente, nós não estamos preparados para ouvir esse tipo de discurso. Mas esse era o discurso de Jesus. E a multidão nunca foi adepta desse discurso. Porque todas as vezes que Jesus era um pouco mais duro no seu sermão e no seu discurso, a multidão, só ficava quem? Os discípulos. É por isso que Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque somente os escolhidos são discípulos. Chamados não. Os chamados, eles ficam até perceber como é a seara. Os chamados, eles ficam até perceber o quão é difícil arar a terra. E daí na metade do caminho, olhe para trás. E Jesus diz que aquele que está com a mão no arado e olhar para trás, não é digno dele.
Aquele que é chamado, mas não é escolhido, o chamado vai olhar para trás. O chamado não vai carregar uma cruz. O chamado vai olhar para trás quando perceber a dificuldade que é, a batalha que é, a luta que é para servir a Jesus. A batalha que é para entrar num caminho de uma porta muito estreita. Agora o escolhido não. O escolhido vai aguentar a pressão com a mão no arado e não vai olhar para trás. O discípulo não. O discípulo ouve o discurso de Jesus, se alimenta do discurso de Jesus e quer mais de Jesus. É por isso que Pedro disse, depois de um sermão muito duro que Jesus prega, ministra, e a multidão sai, e Jesus diz, se vocês quiserem seguir a multidão e não ser meus discípulos, fique à vontade, porque para ser meu discípulo, o custo é muito alto. Daí Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu quero é fazer a tua vontade, nem que o custo seja alto demais. As pessoas não estão preparadas para ser discípulo de Jesus. Tem muita gente que não nasceu de novo, é fã, não é discípulo. Ele vai seguir a Jesus até um tempo, até um determinado tempo, e vai parar. Ele vai seguir a Jesus enquanto for conveniente para ele seguir. Quando ele perceber que não é mais, ele vai olhar para trás. E Jesus vai olhar para ele, tu não é digno. Tu não é discípulo. Tu não serve para ser meu discípulo. Tu ama mais as pessoas do que a mim, não serve. Tu prioriza mais as coisas do que a mim, não serve. E o interessante é que Jesus continua dizendo, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo, Jesus não está dizendo que você tem que vender tudo para seguir a Ele. Não, não é esse o propósito do texto. Quando Jesus está dizendo renunciar a tudo e segui-lo, é tudo que tu tem, colocar nele. Tudo que você possui, você renuncia e lança sobre ele. Porque tudo que eu tenho pertence a Deus. Só que tem pessoas que são apegadas ao dinheiro que não estão preparadas para ouvir isso. Tem pessoas que são apegadas aos bens materiais, não estão preparadas para ouvir isso. Tem pessoas que trocam a cruz de Cristo pelo prazer material, não estão preparadas para ouvir isso. Tem pessoas que preferem o prazer do que a Cristo, e quem sempre prefere o prazer do que a Cristo, ele sempre vem com a desculpa mais esfarrapada, e você já ouviu isso, tem tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Essa é a desculpa mais esfarrapada de alguém que não é discípulo. Por quê? Porque a prioridade dele são as coisas, e não é Cristo. A prioridade é lucrar, a prioridade é vender, a prioridade é a ganância do dinheiro, a prioridade é o prazer que eu posso sentir nesta terra, do que a Cristo. E daí quem não é discípulo de Jesus, mas é fã, ele vem com esse argumento barato: há tempo para todas as coisas. Com Jesus só há tempo para ele. Até no prazer, o tempo é para ele. Até naquilo que eu desfruto nesta terra, é para ele.
Então, nada do que eu faça, até mesmo no prazer que Ele me dá o direito de desfrutar, eu renuncio para lançar sobre Ele. Cuidado, porque a gente pode estar pensando que somos discípulos e não somos, porque a nossa prioridade está invertida. Nós temos que abrir a mente, ter discernimento para isso. Só que não estamos preparados para ouvir esse tipo de discurso, porque esse tipo de discurso não agrada os ouvintes. Esse tipo de discurso não agrada a multidão, mas agrada poucas pessoas que querem ser discípulos de Jesus. Nós somos 50 milhões de evangélicos do Brasil, creio que está nessa faixa. 50 milhões, e nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Que evangelho é esse? 50 milhões de evangélicos no Brasil, e um dos países com a maior taxa de imposto do mundo. Que evangelho é esse? Um país de evangélicos onde o escândalo tem sido escrachado nas redes sociais. Um país de evangélicos onde as coisas da igreja que eram para ser discutidas na igreja, coisas que pertencem à organização da igreja, coisas que pertencem à eclesiologia da igreja, são tratadas por ímpios, são levadas a ímpios tratar coisas espirituais que era para tratar na igreja, coisas espirituais que eram para ser tratadas na igreja, sendo levada para redes sociais, trazendo escândalo. Que evangelho é esse? E batem no peito e dizem: eu renunciei a tudo. É mentira. É ilusão. Quando aconteceu um avivamento na Europa, e principalmente na Inglaterra, toda a Inglaterra foi abalada, os bares foram fechados, as casas de prostituição se fecharam, o índice de homicídio, o índice de divórcio, o índice de desemprego, o índice de prostituição baixou drasticamente. Por quê? Porque o evangelho trouxe transformação social. 50 milhões de pessoas que se dizem crentes, discípulos de Jesus, e um dos piores países em relação à imoralidade. O país do carnaval, da perversão. E cadê o evangelho? Mas nós não estamos preparados para esse tipo de discurso. O discurso que nós queremos é: você pode. Eu nunca vi uma geração que ouve tanto ser: você vai ser cheio do Espírito Santo, e continua cheio aqui, não esvaziando para Jesus lá fora. Se enche aqui, se enche aqui, se enche aqui, permanece cheio. Para quê? Para nada. É uma emoçãozinha barata que acontece num culto do fã. Mas passa a semana, o que aconteceu, rapaz? Não, o culto foi uma bênção, foi um Pentecoste. O que foi pregado? Não sei, só sei que foi um Pentecoste. Nós nunca vimos uma geração tão rasa de escritura, tão paupérrima de escritura. É a geração ou o evangelho do cara. Esse cara é você. E Jesus está dizendo: quer me servir? Quer me seguir? Renuncia tudo. Não, mas isso aqui eu não. Não, mas não. É tudo. Com Jesus é tudo ou nada. Não tem metade, meia pataca. Não.
É tudo. Ou é renunciando tudo para servir a Jesus, ou é mais um fã. Mais um que é chamado, mas não é escolhido. E o interessante é que a ideia de renunciar tudo no grego é despedir-se de todas as suas próprias posses, ou seja, se desligar de tudo que é seu, reconhecendo que nada mais lhe pertence, tudo está rendido a Cristo, é render tudo. Dizem que amam a Jesus, e desculpe eu falar, mas não consegue vir um culto dia de semana. Mas se houver qualquer outra atividade em dia de semana, dá para ir. É mais fácil abraçar carne do que o espírito. Porque quando a gente fala de lado espiritual, envolve batalha. Eu sei que envolve guerra. É mais fácil o prazer do que a renúncia. Entre escolher ir para o culto e para a praia, óbvio, muito mais fácil a praia. Entre escolher ir para o culto e ir para o shopping, óbvio, muito mais fácil. E eu não estou dizendo aqui que não pode ir. Entenda o que eu estou falando, não deturpe a minha palavra. Mas o que eu estou dizendo aqui é onde que está a nossa prioridade. O amor, o falar que eu sou discípulo de Jesus, mas não consigo reservar pelo menos um dia na semana, durante um mês, para vir num culto. E daí, a desculpa esfarrapada. Há tempo para todas. Essa é a desculpa esfarrapada. A desculpa mais esfarrapada do crente é essa. E ele usa a Bíblia ainda. Parece o diabo falando com Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, usando as escrituras. Usa a própria escritura. Mas não sabe que no seu coração, a prioridade não é Jesus. No seu coração, não é o discipulado a todo custo. Porque tem alguns que se apresentar a Jesus e uma semana na Disney, o que tu prefere? A Disney. Preferi ir para a Disney. Beto Carreiro ou Jesus? Olha, eu não estou dizendo para você que não é para você. E se você tem dinheiro, vá. Vá, mas vá mesmo. E curta. Está a seu dispor. Se você tem condições, vá. Se você está percebendo que vai construir essa torre e tem dinheiro para pagar, vá. Eu estou falando de prioridade. Tem pessoas que vão trocar Jesus por qualquer coisa. E eu não estou dizendo para uma criança, se tu perguntar para uma criança de 3, 5 anos, 9 anos, é lógico que ela vai dizer, é a Disney, eu quero ir para a Disney. É uma criança. Mas eu estou dizendo de gente que tem consciência, que troca Jesus por um prato de lentilha, que troca Jesus por um guisado, como fez Esaú, que troca a promessa de estar em Cristo por um momento de prazer, que troca Jesus por qualquer coisa. Mas eles dizem, não, eu sou discípulo de Jesus, eu sou lá da igreja do pastor Raposo, que nem aquele meme, sou lá da igreja do pastor Raposo. Não é. Tem irmãos que dizem que congregam aqui no Bela Vista, não congrega. Não congrega. Congrega onde? Eu congrego lá com o pastor André. Não faz isso. Viu? Vou dizer aqui na câmera, aqui, talvez você esteja em casa me ouvindo. Não faça isso não, não mente não, você não congrega aqui. Vem uma vez por ano. A cada 6 meses, uma vez por mês na igreja. Não, eu tenho que ir lá bater minha carteirinha e ir na missa, eu tenho que ir na missa.
para o pastor lá fazer o sinalzinho da cruz sobre a minha vida, você não é crente. Você não é crente, você não é crente, você não é, e eu sou categórico em dizer pela palavra de Deus, você não é crente, não é. Não é discípulo, não é seguidor de Jesus, porque a prioridade não é Deus, não é reino, não é a sua presença. E de vez em quando, lá uma vez ou outra, um tempinho para Jesus. É que nem o povo de Israel, quando Elias chegou lá no Monte Carmelo. Ei, vocês procurem saber a quem que vocês querem servir. Se querem servir a Baal, então vão servir a Baal. Se querem servir a Deus, sirvam a Deus. Porque eles estavam em dubiedade. Uma velhinha para Baal, para cultuar Baal, mas à tarde, algo para Deus. Não. Quem gosta de troca é o diabo. Quem gosta de metade é o diabo. Deus não. Deus é tudo. E eu sei que é difícil falar isso. Eu sei que é difícil pregar sobre isso. Como está sendo transmitido, talvez eu seja rechaçado, talvez me despreze, talvez fale um monte para mim, talvez alguém vai me dizer, tu não pode pregar sobre essas coisas aí, senão tu vai dispersar o povo. Tu não pode pregar esse tipo de coisa, porque senão vai diminuir o número de dizimistas na igreja. Que Deus me ajude a pregar a verdade. Que Deus me ajude a ensinar a verdade. E se for para eu seguir o ministério, não pregando as escrituras, então eu paro. Largo o ministério e vou seguir só Jesus. Não estou aqui por causa de emprego. Ministério para mim não é cabide de emprego. Ministério para mim não é salário, embora eu receba um salário da igreja para trabalhar para ela integralmente. Mas ministério para mim é renúncia. E eu não estou aqui por causa de um salário. Porque se fosse para ganhar bem, eu estava no secular. Se fosse para faturar bem, eu estava no secular. Mas eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a tua alma. Eu tenho um compromisso com você como ovelha de Cristo, de pregar a você a verdade e de dizer, ei, você é discípulo. Para de viver em dubiedade. Você foi chamado para seguir a Cristo. Sua prioridade é Jesus, sua prioridade não são as coisas. O amor primaz que você deve ter é por Ele. Não troque Jesus por nada. Porque um dia quem vai trocar você é Jesus. Um dia quem vai negar é Jesus. E depois que Ele negar, não tem mais o que fazer. Depois que Ele dizer, acabou. O limite da misericórdia. Acabou. Não tem mais o que fazer. Jesus está nos chamando nesta noite. E dizendo para cada um de nós, inclusive para os irmãos que estão me assistindo pelo YouTube. Quer seguir? Quer carregar a cruz? Renuncia. Vai ter muita ingratidão do que gratidão. Vai ter muita oposição em vez de tapinhas nas costas. Vão lhe trair. Vão lhe condenar, vão lhe julgar. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque o importante é o final. O importante, e eu tenho frisado isso, Jesus tem me levado para essa área do arrebatamento, até parece que Jesus vai me levar, né?
Mas o resultado final é o que vale a pena. Ser discípulo de Jesus aqui nessa terra custa caro, mas tem uma recompensa. Paulo vai dizer lá no final da carta que ele escreve a Timóteo, preso, participando de um interrogatório para ser condenado, e ninguém estava ali com ele, ninguém estava perto dele, ninguém estava junto dele, e os interrogatórios, eles aconteciam aberto, todos podiam participar, todos podiam, na participação, condenar ou acusar. E daí quando Paulo vai para o interrogatório, ninguém, todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Quem está servindo a Cristo, pode ser que vai ser abandonado pelos amigos. Mas vai ter um Lucas, um amigo, que o Senhor Jesus vai botar na tua caminhada até o fim. Vai ter um Lucas até o final da tua história dizendo: Paulo, continua, tu é discípulo. Paulo, permanece, tu é discípulo. Paulo, tu é um seguidor de Jesus, continua. Eu estou indo para a morte, eu estou sendo oferecido como libação, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, continua, Paulo, porque tu foi chamado e escolhido, tu não é um fã, tu não é alguém que ficou pelo caminho, tu não é alguém que olhou para trás, mas tu é alguém que foi alcançado, perdoado, tu é alguém que o teu nome foi escrito no livro da vida, para continuar até o fim, como discípulo de Cristo. Vai até o final, meu irmão, siga até o fim, porque a recompensa é lá no alto. Fique de pé por bondade. Eu sei que vai ser difícil você falar, mas eu pergunto: quantos recebem esta palavra? Você que está em casa também, nos vendo pela live, os nossos irmãos nordestinos lá do norte, que nos acompanham. Deixa eu orar por você nesta noite. Pastor, não está sendo fácil, mas eu vou continuar sendo discípulo do meu Jesus. Eu renuncio a tudo para servir a Ele. O meu amor primaz é por Ele. Eu posso sofrer as consequências que for, mas eu não quero abandonar jamais a Ele. Porque o que Ele fez por mim é impagável. O sangue que Ele derramou naquele madeiro é impagável. O perdão que Ele me deu é impagável. Então eu vou até o fim. Eu quero ir até o fim. Eu quero perseverar até o fim. Não vai ser fácil. Mas o resultado é na eternidade. O final é lá. O final do alto custo do discipulado é lá. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou te encontrar lá. Que nós todos nos veremos lá. E olharemos um para o outro e vamos dizer: valeu a pena, oh aleluia. Valeu a pena toda a dor, valeu a pena as oposições, valeu a pena os sofrimentos, valeu a pena os açoites, valeu a pena os abandonos, porque eu cheguei na eternidade, me encontrei com meu Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Oh meu Jesus. Ah, Pai, nos ajuda a permanecer. Oh, meu Deus, não é fácil. O discipulado tem um alto custo. O seguir a Ti envolve cruz, renúncia. O seguir ao Senhor
envolve a nossa prontidão de amá-lo acima de todas as coisas. Quem ama mais as coisas, quem ama mais os familiares do que a ti, a tua palavra diz, não é digno de ti. Quem coloca mais as suas prioridades nesta terra no que na tua presença, não é digno de ti. Ah, como nós precisamos da tua graça. Porque nós não vamos chegar até o final por mérito nosso, não, é pura graça e misericórdia do Senhor. Mas nós queremos chegar, nós não queremos ser como um daqueles que olha para trás, nós não queremos ser como um daqueles que foram chamados, mas de repente, com a mão no arado, olharam para trás e perderam o rumo do propósito. Não, nós queremos ir até o fim, perseverar até o fim, suportar até o fim, aguentar até o fim. Nos ajuda, mesmo com dores, mesmo com lutas, mesmo com batalhas, nós queremos nos arriscar por ti, nós queremos este alto custo até o fim, e nós precisamos de ti, Pai, e dependemos de ti para isso, em nome de Jesus. Louve ao nome do Senhor, meu irmão.